Meus irmãos queridos, graça e paz da parte de Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo, quero desejar a todos uma excelente noite. Estamos aí às vésperas ou após o jogo do Brasil ou até durante. Mas, meus irmãos, eu tenho uma mensagem do coração de Deus para minha e para a sua vida, porque eu creio que todos os dias é dia de nós nos edificarmos mutuamente e também ouvirmos a santa palavra do Senhor. Creio que o Senhor quer falar comigo, creio que o Senhor quer falar com você, e para isso, queria que você e eu elevássemos o nosso coração em oração. De repente, você não se interessa por futebol, de repente você quer se alimentar da palavra de Deus, você quer fazer uma consagração e uma oferta para o Senhor, e eu quero te ajudar com isso. Vamos orar a Deus, clamar ao Senhor, pedir que Ele venha falar aos nossos corações. Pai Santo, Pai bendito, Pai querido, nós sabemos que o Senhor é digno de tudo, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, Senhor. O nosso coração não está apegado com as coisas dessa terra. Nosso coração está apegado com o Senhor. Pai, que o Senhor abençoe a nossa nação, abençoe o nosso povo e abençoe os teus servos, para que o Senhor seja sempre, Pai, o número 1 das nossas vidas, Pai. Oramos no nome sagrado, bendito e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Deixa eu confessar algo para vocês, meus queridos. Eu não conseguiria mandar uma mensagem para vocês dizendo assim: não teremos culto por causa do jogo do Brasil. Não que eu ache pecaminoso assistir o jogo do Brasil ou mudar uma programação da igreja entendendo uma conveniência social, mas aqui é um testemunho particular, não é doutrinário. Eu não conseguiria me sentir em paz se nós não tivéssemos um momento para honrar o nosso Deus, até no meio de um momento de lazer, alegria e comunhão familiar. Então, essa mensagem aqui, ela é para que a gente possa honrar o Senhor, e eu tenho certeza que Deus honra aqueles que o honram. Quero deixar uma breve mensagem para os nossos corações. A partir de Lucas, capítulo 6, e eu queria ler somente com você o versículo de número 13. Lucas, capítulo 6, versículo de número 13. Diz assim o texto sagrado: E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e os escolheu 12 deles, a quem também designou o nome de apóstolos. Meus queridos irmãos, existe um expediente que Deus não reparte com ninguém, que é um atributo incomunicável do nosso Deus. E esse atributo é escolher aqueles que Ele vocaciona. Aqui Jesus está selecionando, chamando, escolhendo os seus 12 apóstolos, mostrando mais uma vez, de forma pessoal, essa característica profunda do nosso Deus. Quando nós olhamos para toda a Bíblia Sagrada, nós vemos Deus escolhendo soberanamente, por sua vontade, por seu propósito e por seu coração, os seus vocacionados. E aqui Cristo escolhe os seus 12 apóstolos. E por que Deus não transfere esse expediente? Por que Deus não compartilha com outro essa questão de escolher aqueles que Ele vocaciona? Eu acredito que é porque Deus conhece o coração humano de uma forma singular e de uma forma única. O Senhor sonda e prescruta o nosso interior de tal forma que Ele conhece dimensões nossas que nem nós mesmos conhecemos. Se recordarmos do episódio de Davi sendo ungido por Samuel, vamos nos recordar que Samuel atentava para os filhos de Jessé pela aparência deles.
e chegou a concluir que estava diante do ungido do Senhor ao examinar os irmãos de Davi. Todavia o Senhor o repreende dizendo: Samuel, não atente para a aparência, porque o Senhor, Ele vê o coração. Deus, Ele conhece o coração daqueles que Ele escolhe. E muitas vezes, aqueles que são escolhidos por Deus, aqueles que são chamados por Deus, se sentem inadequados, se sentem surpresos por tal tarefa. Nós estávamos assistindo à convocação da seleção brasileira, e nos dias seguintes, algumas imagens foram transmitidas dos jogadores que foram selecionados, mas uma me chamou a atenção, a imagem do goleiro Weverton, do Grêmio, não é do Palmeiras, é do Grêmio. E quando ele descobriu, foi anunciado o nome dele na convocação, ele ficou muito surpreso, ele ajoelhou, ele deu glória a Deus, porque de fato ele não estava esperando aquela convocação. Eu acredito que todos nós, quando somos convocados, não pelo Ancelotti, mas quando somos convocados por Deus, temos esse sentimento: mas eu mesmo, Senhor, eu mesmo já me fiz essa pergunta centenas, quiçá milhares de vezes. Por que eu, Senhor? Por que o Senhor me escolheu? Porque de fato, Senhor, eu mesmo não me escolheria. Mas Deus escolhe aquele que Ele conhece. O apóstolo Paulo diz: o Senhor conhece os que são seus. Só que Deus, quando escolhe alguém, quando Ele chama alguém, Ele não escolhe e chama simplesmente para que uma pessoa exerça um trabalho. Muitas vezes nós achamos que Deus quer simplesmente trabalhadores, pessoas que ocupem funções e desempenhem papéis. Todavia, meus irmãos, Deus tem ao seu dispor miríades de anjos, que Ele diz com uma palavra vai e eles vão, que Ele diz com uma palavra vem e eles vão, vem. O Senhor quer, obviamente, que trabalhemos para Ele, mas como consequência de um relacionamento. E o texto diz que Jesus os chamou para si, chamou os seus discípulos para si. Antes de Jesus chamá-los, comissioná-los para uma tarefa, Jesus os chama para a sua intimidade, para o seu coração, para se relacionar e para se revelar a Ele. O maior chamado de Deus para mim e para a sua vida não é para realizarmos alguma coisa, mas é o chamado para Ele. O Senhor nos chama para a sua intimidade, o Senhor nos chama para estarmos com Ele, junto a Ele. Jesus não tinha uma relação profissional com os seus discípulos, Jesus tinha uma relação de amigos, ao ponto de Ele dizer: já não vos chamo mais servos, mas sim amigos. Por quê? Porque eu dei a conhecer tudo que eu faço para vocês. Quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe esse alguém para si, somente para que depois esse alguém possa ir por Ele. Os profetas de Deus não eram meninos de recados, não eram pessoas que simplesmente transmitiam um recado ou uma comunicação. Os profetas de Deus eram aqueles com o qual o Senhor compartilhava o seu próprio coração. A palavra do Senhor diz que quando Deus chamava um profeta, Ele colocava sobre esse profeta a sua palavra, o seu peso, o seu coração. De tal forma que quando os profetas transmitiam a palavra de Deus,
Eles não estavam transmitindo somente um recado, eles estavam transmitindo o coração do próprio Deus, o sentimento do próprio Deus. Por isso que faziam de forma altissonante, por isso que faziam isso expondo a sua própria vida, por isso que faziam isso clamando a plenos pulmões, por isso que faziam isso em lágrimas. Sabe por quê? Porque estavam interpretando com as suas próprias vidas o coração de Deus. Olhe para mim aqui. O maior chamado de Deus para a sua vida é para o coração dele. E saiba que isso é um privilégio. Por fim, o texto diz que Jesus lhes designou ou lhes deu o nome de apóstolos. E com isso eu aprendo algo maravilhoso. Quando Deus escolhe e chama alguém, Ele traz a identidade dele para esse alguém. Diferente de qualquer outro tipo de profissão, a vocação não é algo que nós divorciamos da nossa vida privada ou particular. Alguém pode ser um profissional até as 19 horas, até as 17 horas, e depois ser alguém completamente diferente nas suas outras realidades cotidianas da vida. Mas um verdadeiro vocacionado, ele é vocacionado 24 horas por dia. Isso não significa em absoluto que os vocacionados não têm que ter momentos de lazer, não têm que ter momento de desfrute familiar, de descanso. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que quem é vocacionado, essa identidade está com ele aonde ele está. Seja no trabalho, seja dentro de casa, seja numa reunião de amigos, seja num aniversário, seja num casamento, ali a identidade do Senhor está com ele. E ali o Senhor o usa de forma especial. E uma última questão que eu queria pensar com vocês é que aquilo que Deus escolhe, Ele permanece escolhendo. Deus não escolhe e depois muda de ideia. Aliás, meus irmãos, abram um parênteses aqui. Como nós temos vivido um tempo difícil, onde as pessoas dizem que Deus disse e depois Deus desdisse. Que Deus falou e que depois Deus não falou. Que Deus falou algo, mas depois mudou de ideia. Desculpe, meus irmãos, mas o nome do Senhor é santo. E aquilo que Deus diz está firmado nos céus para sempre. Não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Quando Deus diz algo, quando Ele determina algo, aquilo está determinado eternamente. Não brinque com o nome de Deus. Não transfira os seus sentimentos para uma profecia, usando o nome do Senhor. Aqui, a gente vê que quando Deus escolhe, está escolhido. Ele não muda de ideia. Ele não volta atrás. Algumas vezes na minha vida, Deus me deu a oportunidade de celebrar bodas de ouro, bodas de prata de algumas pessoas, e é um momento muito especial, porque um casal que há 25 anos, que há 50 anos estão juntos, é porque estão decidindo permanecerem juntos, estão decidindo que a aliança vai continuam decidindo se amar. Pois bem, meus irmãos, a escolha de Deus, ela permanece sobre nós. Isso significa que o Deus que te escolheu, continua te escolhendo, e continuará te escolhendo por todos os dias da sua vida. Você lembra do dia que você tomou consciência que Deus te escolheu? Deixa eu dizer algo para você. Deus continua te escolhendo do mesmo jeito no dia de hoje. Em Apocalipse 21:14, fala que na cidade santa estão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que significa isso? Que a escolha de Jesus naquele dia
permaneceu por toda a eternidade. E lá na eternidade, aleluia, ainda continuam os nomes dos apóstolos. Talvez você se decepcionou na caminhada, talvez você se feriu na caminhada, talvez você até duvida do chamado de Deus, mas eu quero te dizer, foi o Senhor quem te escolheu. Você é uma escolhida do Senhor. Você é um escolhido do Senhor. E Ele te escolheu para Ele. Não foi para instituições, não foi para homens, num primeiro momento. Num primeiro momento Ele te escolheu para Ele. E essa escolha permanece sobre mim, permanece sobre você, até o dia de hoje. Quero orar, encerrando essa nossa mensagem. Mas quero orar por você, para que esse fogo, esse ardor da escolha continue queimando no seu coração. E se você, como eu, não foi escolhido em muitas situações no contexto social da sua vida, saiba que o Senhor Jesus, Ele olhou para você e Ele te escolheu. Por que Ele me escolheu? Só Ele sabe. Por que Ele te escolheu? Só Ele sabe. O fato é que Ele te escolheu. Pai Santo, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por o Senhor ter me escolhido. O Senhor sabe, Pai, que durante algumas semanas eu fiquei te agradecendo por isso, meu Pai, e conversando com o Senhor no particular sobre o que estou expondo aqui. De tal forma, Senhor Deus, que eu quero que esse mesmo sentimento, esse senso de gratidão que o Senhor me deste, Senhor, o Senhor também transmita ao teu povo, Senhor. Saber que o Senhor nos vê, que o Senhor nos sonda e que o Senhor nos conhece de uma dimensão profunda. Senhor, que o Senhor, ó Deus, marque de forma profunda e guarde aqueles que o Senhor escolheu. Que nós tenhamos essa certeza, meu Pai, até o último dia, que foi o Senhor quem nos chamou, meu Pai. Senhor, abençoa os teus escolhidos, que eles possam ser, ó Deus, instrumentos da sua graça, instrumentos do seu poder, e que o Senhor nos revele a sua intimidade. É a nossa oração, e a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Meu querido irmão, já estamos encerrando aqui esse nosso momento. Queria deixar 2 recados bem rápidos para você. Primeiro, que no sábado nós teremos o nosso Shalom Day, momento muito especial de encontro da família com Deus, momento para que nós estejamos juntos, celebrando ao Senhor, e eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus vai abençoar muito esse sábado. Então esteja preparado, reúna a família. Se você não tem uma família para se reunir, esteja conosco na igreja, mas não deixe de participar desse santo mover que Deus está proporcionando para a Igreja Batista Filadélfia, Atos 29. Deus nos deu essa primícia, vamos honrar para a glória de Jesus Cristo. E segundo, domingo, às 9:30 da manhã, nós estaremos juntos celebrando o sacrifício vivo de Jesus, celebrando a ceia do Senhor. E eu quero muito poder te dar um abraço, quero poder muito poder vê-lo aqui, meu irmão, e creio que vai ser uma grande bênção. Que Jesus abençoe poderosamente a sua vida, que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão bendita com o Espírito Santo esteja com você e com todo o povo de Deus, e todos dizem amém. Glória a Deus.